Boom! Estudos para concursos, só que é raciocínio lógico, né? Um raciocínio lógico que nunca muda. Primeiro, um vídeo sobre conceitos básicos de raciocínio lógico, que são proposições, valores lógicos, desproposições, sentenças abertas, número de linhas da tabela verdade, conectivos, preposições simples e preposições compostas. A introdução ao raciocínio lógico. Introdução ao raciocínio lógico. Introdução ao raciocínio lógico. Lógica é a ciência de que trata os princípios válidos do raciocínio e argumentação. Seus estudos tratam de formas de pensamentos em geral e das operações intelectuais que visam a determinação. Mais fácil dobrando. Por que será que essa linha aqui? Bom, introdução ao raciocínio lógico. Lógica é a ciência de que trata dos princípios válidos do raciocínio de argumentação. Seus estudos tratam de formas do pensamento em geral e das operações intelectuais que visam Será que tá certo? 91, 92. Pior que tá certo, né? Introdução ao raciocínio lógico, que visam a determinação do que é verdadeiro ou não, ou seja, um encadeamento coerente de alguma coisa que obedece a certas convenções e regras. Assim, o estudo de lógica é um esforço no sentido de determinar as condições que permitam tirar de determinadas proposições pontos de ideia que se parte para estruturar um raciocínio, também chamado de premissas de conclusão delas derivadas. Seja uma premissa igual lógica e a lógica é o tracinho que vai para a conclusão. Premissa e conclusão. Conceitos básicos, preposições. A preposição é todo o enunciado com palavras ou símbolos que representam um pensamento de sentido completo. Verdade ou nega. Verdadeiro ou negar alguma coisa. Toda proposição é a representação lógica de juízo que afirma um valor lógico verdadeiro ou nega um valor lógico falso. A identidade representativa de dois conceitos, as regras que determinam as quais as proposições devem ser verdadeiras, constituem lógica matemática. Assim sendo, tem-se exemplos de proposições abaixo. 5, daí o símbolo de maior. 5 maior que 1, verdadeira. 5 igual a 1, falso, né? No caso das preposições, a lógica matemática tem como base dois princípios. Princípios de não contradição. Elas não podem se contraditar. Uma preposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, senão se contradiz. E o princípio de terceiro excluído. Toda proposição ou é falsa ou é verdadeira. Não existe uma terceira opção, sem extra. Outros exemplos de preposições. Aqui tem um exemplo de um R, uma preposição R, uma preposição S e uma preposição T. O número 2 é primo. Você sabe que isso é verdadeiro. Preposição S, Marte é o planeta vermelho. Você sabe que isso é verdadeiro. E, preposição T, no Brasil fala-se espanhol. Falso. Continuando nisso aqui, verdadeiro e falso. Mas e se tiver uma questão? Toda ave voa. Falso. O número 3 é par. Falso. O número 7 é primo. Verdadeiro. E número 7 é ímpar. Verdadeiro. Agora, sobre valores lógicos de preposições. Os valores lógicos. O valor lógico é a classificação de proposição em verdadeiro ou falso, pelos princípios de contradição e do terceiro excluído. Sendo assim, a classificação única, ou seja, a proposição pode ser verdadeira ou falsa. Exemplos de valores lógicos: único e verdadeiro ou falso. Tipo, o número 2 é primo, verdadeiro. O Marte é o planeta vermelho, verdadeiro. No Brasil fala-se espanhol, falso. Todas aquelas coisas que eu falei, né? Interessante. Sentenças abertas. Sobre sentenças abertas, interessante, às vezes aparece. Sentenças matemáticas abertas ou simplesmente sentenças abertas são expressões que não podemos identificar como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, x mais 2 é igual a 9. Eu não sei o valor de x, então não posso saber se é verdadeiro ou falso. Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa dependendo do valor da letra x. Fazendo uma conta com a matemática, a gente pode assumir que ele é 7. Se x for igual a 7, a sentença é verdadeira, pois x mais 2 é igual a 9. Se x for igual a 3, a sentença é falsa, pois 3 mais 2
não é igual a 9, é igual a 5, ou seja, falso diferente. Em sentença aberta, sempre temos algum valor desconhecido, que é representado por uma letra no alfabeto. Sentença aberta é a que tem os x, os y e os z. Pode-se colocar qualquer letra, mas as mais usadas matemáticas são x, y e z. Veja outros exemplos de sentenças abertas. X mais 3 diferente de 6. Não dá para saber, é desigualdade. E 2y menos 1 menor que menos 7. Não dá para saber em equação. Pode-se também ter uma sentença aberta como preposição, porém, nesse caso, não é possível atribuir um valor lógico. Exemplos. Obtém valor lógico de sentença abaixo. B igual a x é um y brasileiro. Nessa preposição B, o valor lógico só pode ser encontrado se soubermos quem é x e quem é y. Elas são variáveis livres. No caso de x é igual a Roberto Carlos e y é igual a cantora, a preposição será verdadeira. Já no sino x é igual a Frank Sinatra e y é igual a cantora, a preposição será falsa, porque Frank Sinatra não é cantor. Ou talvez seja, né, que Frank Sinatra nem seja brasileiro. Portanto, é muito comum na resolução de problemas matemáticos trocar-se alguns nomes ou todos por variáveis. Achou os valores lógicos da sentença aberta aqui. Aqui tem um exemplo de outra exercício de fixação. Estude os valores lógicos. Sentença aberta. Se então. Uma sentença então. Se 10x menos 3 é igual a 27, então x2 quadrado, x ao quadrado mais 10x é igual a 39. Daí, para saber se isso aqui é verdadeiro, né, faz uma continha básica dos 27. Daí, teria que o 10x é igual a 10. 10 vezes x, quer dizer, na verdade, daria que o x é igual a 3, né? Daí, 3 vezes 10 é igual a 30, menos 3, 27. Daí, descobrindo que o 3 é igual a 3x é igual a 3, você iria no então. No então tem uma conta de x quadrado, então 3 quadrado daria 9. 9 mais 10x, que seria 30, é igual a 39. Ou seja, as duas contas dariam certo. Estou tornando verdadeiro, né? Agora vamos ver aqui. A resposta. Se x é igual a 3, então a condição se verifica verdadeiro ou verdadeiro. A condição verdadeiro ou falsa não se verifica. Se x é igual a menos 3, então a condição é verdadeira e falsa. Por que seria menos 13? Se x diferente de 3x, de 3x diferente de menos 13, então a condição verdadeira, a condição é FF. E FF é falso, verdadeiro. Quer dizer, FF é verdadeiro, estranho. Agora um exercício aqui, tem um exercício de fixação. Na verdade tem bastante exercício de fixação aqui, né? E isso é bom. Não quero fazer exercício. Exercício de fixação. Primeiro, identifique como falsas e verdadeiras as fechadas com A e com B. Daí tinha 4 mais 10 igual a 4 mais 7 igual a 10. Daí falso, né? 6 mais x igual a 12. Não dá para saber. É aberto. Porque tem x, né? Daí você vai colocando todas que tem x aberto. 2 menos 1, diferente de 5, menor que 5. Falso. Y menos 3, aberta. 18 mais 2, aberta. C mais C, menos 6, aberta. 5 menos 2, igual a 9, falso. E assim por diante. Jung. Agora sobre os conectivos. Preposição simples, preposição composta. Tem simples e composta. A composta é quando tem um e, um ou, mais um sim, então um e ou um sim, então mais e, um sim, então mais ou, né? Conectivo é tudo aquilo que estabelece uma conexão, isto é, que une uma coisa a outra. Na lógica, o conectivo é um termo de símbolo dele, que relaciona a preposição de modo tal que a verdade ou inverdade ou afirma resultando determinando pela verdade ou intervalo de seus componentes. As preposições podem ser conectadas através dos seguintes conectivos: e, ou, não, ou não, não, se, então, se e somente se.
E os conectivos são representados por símbolos, como mostra a tabela abaixo, né? Essa coisa, algumas das perguntas delas, que se você não lembrar os símbolos, mas eles são fáceis de lembrar, né? Se você não lembrar os símbolos, você vai errar as questões, que tem algumas questões que elas só colocam símbolos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E, ou... Esse aqui eu não sei. Ou, interessante. Daí esse tequinho aqui é o não. Não, ou... Esse aqui é o não de negação, né? Ou menos. Interessante. Esse aqui é o se somente se, que é a setinha. Próximo. Bom, pensamos agora aqui, setinha sem então. O negação de é um tio ou aquele trequinho assim, tchuc, tchuc, né? Preposições simples e compostas. As preposições são classificadas como simples e compostas. Situação, se as preposições formadas por uma única preposição, ou seja, não contém nenhuma outra como parte integrante de si mesma, essas preposições são nomeadas por letras minúsculas do alfabeto. A, B, C, P, Q. Interessante. E se é uma preposição composta, eles usam letras maiúsculas. Interessante, eu não sabia desse detalhe escrito. As preposições compostas são preposições formadas de combinações de duas ou mais proposições simples. Tais combinações são feitas através dos conectivos. Essas preposições são nomeadas por letras maiúsculas de alfabeto. ABC maiúsculo, tá, tá, tá. A partir das preposições simples citadas acima, pode-se gerar, utilizando conectivos, outras compostas acima. Aqui deu um exemplo. O número 2 é primo, daí que é verdadeiro, daí coloca um conector, tipo aquele símbolo de chapéu, e o número 7 é ímpar, verdadeiro, verdadeiro. Daí fazendo a mesma coisa, composto só acionando, né? O número 3 é par, falso, ou o número 7 é primo, verdadeiro. Esse é o símbolo do ou. Se o número 7 é primo, esse é o símbolo do se então, que é a setinha para lá. Não sei como fazer um símbolo de setinha. Se o número C, então, ele é ímpar, né? E o número é 3. O número 3 é par se é somente se for múltiplo de 2, né? Se, somente se, né? Vai. Utilizando símbolos que representam os conectivos, tem-se que as proposições compostas acima podem ser tá, 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 tá. E ou se somente se. Ah, tinha. Aqui não tinha o somente se, né? O somente se é setas para os dois lados. Tipo, esse aqui só pode ser se esse aqui for também, né? O interessante do somente se é que você pode escrever ao contrário também. Essas preposições você pode escrever ao contrário, interessantemente. Daí, aqui tem os termos do eu ou se, então, e o somente se. As conjunções de e são conjunções. As preposições de ou são disjunções. As preposições de se, então, são condicionais. E as preposições de se e somente se são bicondicionais. Né? Duas condições. Exemplo, considerando as preposições simples. Vai, coloca aqui, eles colocaram umas preposições simples. Há nuvens, hoje choverá, ventará e fará bom tempo. Daí você vai formando essas coisas em frases de condições. Tipo, traduz as moléculas. P, que é há nuvens hoje, sim, setinha, vira-se então. Haverá, se há nuvens hoje, então choverá. É desse mesmo jeito que os caras ficam fazendo nas provas, né? Às vezes eles colocam para você escrever uma frase. É meio difícil essas questões, né? Continuando. Há nuvens hoje. Se há nuvens hoje, então não choverá. Se não. Se não há, fará bom tempo amanhã. Daí o. Como é que é mesmo?
o chapeuzinho E é assim, é E, isso. Não haverá, não haverá bom tempo amanhã e daí que o R. E choverá ou ventará. Tá, 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 e assim por diante, né? Você vai eles colocam as letrinhas, tipo eles falam posição, 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 fazem para montar. Na verdade tem perguntas desse tipo. É bem incomum, mas tem. Uma resolução. Daí aqui tem uma resolução de todas as trequinhas que eu estava fazendo, das vezes que eu fiz, né? Se a nuvem choverá, se há nuvens, então choverá. Se aparecem nuvens hoje, amanhã não teremos bom tempo. Não teremos bom tempo amanhã, pois choverá, ventará. O cara não está usando eu, os ous e os entãos, né? Mas elas conseguem conver as mesmas coisas, né? Parece que quando usa o não precisa colocar o se. Né? Se não surgirem nuvens hoje, amanhã teremos bom tempo. Há nuvens de modo que teremos chuva amanhã. Se há nuvens, choverá ou teremos vento. Se teremos nuvens hoje e somente se chover, mas não teremos vento e teremos bom tempo amanhã. Não faz muito sentido. Exemplo 2. Mais algumas frases. O estudante comete erros. A motivação para o estudo. Daqui tem alguns exemplos de transformar, né? Legal, faça exercícios de transformar as frasezinhas em símbolozinhos, né? Usando o não, o negação, o tio de negação, o ou o e, ou o igual, ou a setinha de ser então, fazendo as frasezinhas, transformando elas, né? Transformando as frases em símbolos ou os símbolos em frases. Faz sentido. Considerando as proporções simples, tá, 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 tá. E aqui o último conceito básico, a tabela verdade. Quer dizer, as tabelas verdade são bem complicadas, né? Tem bastante. Na verdade, nem são complicadas porque tem uma tabela verdade para cada tipo de preposição, né? Se lembra que tem uma tipo de preposição, um tipo de preposição de e, uma preposição de ou, e uma preposição de se então e uma preposição de se somente se, que é a condicional, a incondicional, a bicondicional e as outras coisas. É isso, né? Essas são as tabelas verdade. Ou seja, se for um composto é um pouco mais difícil, porque tem que misturar as duas. Mas se for uma tabela verdade simples, de uma só frase, de uma frase com e, ou uma frase com ou, vira simples. Eu estou cortando a página para conseguir as tabelas verdades. Vamos lá. A tabela verdade, número de linhas. Da mesma forma que as preposições simples podem ser verdadeiras ou falsas, as preposições compostas podem também ser verdadeiras ou falsas. O valor verdadeiro de uma expressão que representa uma preposição composta depende dos valores verdades das subexpressões que compõem e também a forma pela qual elas foram compostas. As tabelas verdades explicitam a relação entre os valores com verdade e uma expressão composta em termos de valores verdade das subexpressões e as variáveis que a compõem. Na tabela seguinte, encontra-se todos os valores lógicos possíveis de uma preposição composta correspondente das preposições simples abaixo. Por exemplo, Evandro é estudioso e que ele passará no concurso. Essa aqui é uma tabela simples. Daí aqui tem uma tabela simples 1, 2, 3, 4. Se P é verdadeiro, que é Evandro é estudioso, se ele é verdadeiro, daí ele coloca lá, ele passará no concurso verdadeiro também. Daí, dependendo de, pode ser, na verdade isso aqui é o básico de todas as tabelas verdades, pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso ou falso, verdadeiro, né? No caso que só tem duas preposições. As condições eram de ser verdadeiro ou falso os terminhas dos carinhas. As duas preposições de estudioso e passou no concurso. Teorema de número de linhas de tabela verdade. A tabela verdade lista todas as possíveis combinações de valores V e F
para variáveis envolvidas na expressão cujo valor lógico deseja-se deduzir. A tabela verdade de uma preposição composta com preposições simples componentes contém duas linhas, duas n linhas, ou seja, para cada preposição você tem dois valores, verdadeiro ou falso, né? Ou seja, o número de proposições torna se tem duas preposições, tem 4 linhas. Se tem 3 preposições, 6 linhas. Se tem 5 preposições, 10 linhas, né? Ou seja, cada preposição simples tem valores ver e falso, que se excluem para n preposições simples atômicas distintas. Há tantas possibilidades quanto são os arranjos de repetição de verdadeiro ou falso. Elementos de n a n. Segue-se com o número de linhas das tabelas verdadeiras e 2, assim, para duas preposições são linhas. Assim, para as duas proporções são 4 linhas, para as proporções são 8. Então, para se construir uma tabela verdade, procede-se da seguinte maneira. Determina-se o número de linhas da tabela verdade que se quer construir. Segundo, observa-se precedência entre os conectivos, isto é, determina-se a forma de preposições que ocorrem no problema. Terceiro, além de construir a tabela verdade, procede da seguinte maneira, né? Tenta fazer 3 coisas. A primeira é determinar se o número de linhas da tabela verdade que se quer construir, né? Tem duas preposições, 2 vezes 2, 4 linhas. Depois você observa a segunda coisa, é observa-se a precedência entre os conectivos, né? Isto é, determina-se a forma das preposições que ocorrem no problema, né? E, ou, se então. Depois aplicam-se as definições das preposições lógicas que o problema exigir. Exemplo, construir uma tabela verdade de preposição composta com as frases. Evandro é estudioso e passará no concurso, uma preposição com duas simples e com o conectivo e, com a preposição e. E denotando cada preposição simples como, na verdade só tem uma, né? Evandro é estudioso. Evandro é estudioso e ele passará no concurso. E utilizando o conectivo e a preposição que deve ser analisado dessa forma, né? Daí o símbolo de o chapeuzinho, que, P e Q. Essa tabela possuirá 4 linhas, pois tem duas proposições compostas, tem duas proposições simples nessa composta. Daí é formada de duas simples, P e Q. Sendo assim, através do teorema do número de linhas da tabela verdade, tem-se 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Conectiva representa a dependência entre as preposições P e Q, ou seja, o valor lógico P, Q e P só será verdade se ambas as preposições simples P e Q tiverem o mesmo valor lógico. Mesmo valor lógico. Mesmo valor lógico. Daí essa aqui agora a dica de estudos dos concursos de preposições e tabelas verdades. O que você tem que aprender é só memorizar as exceções. Porque só tem umas exceções, dependendo da coisa que você está vendo, se é um e ou se então, só tem uma exceção. No caso do e, a única exceção que é a verdade. Só pode ser verdade se for verdadeiro, tá vendo? P, símbolo de e, verdadeiro. E todo o resto, se tiver uma diferença, se faço falso, é tudo falso. A exceção é verdadeiro. Sabendo disso, se qualquer uma das coisas forem falsas, é falso. Não importa. Tipo, se o cara quer que você pergunta se é verdadeira coisa, daí você vai lá e lê F é falso. Você nem precisa ler o resto. Com certeza ela é uma preposição de E que é tudo falso. Sacou? Daí, se você continuasse assim, se fosse você lesse que a primeira posição é verdadeira, mas quando você chegasse na segunda era falso, falso. Também, né? E esse tipo, a terceira você nem precisa ler. Ela ia saber que é verso só de primeira, né? Interessante. A primeira linha representa a informação que o Evandro, estudioso, assim deve passar no concurso, portanto ela é verdadeira. Sacou? Primeiro você faz as linhas, que são as preposições, simples. E depois você vai colocando os efeitos
né, você não tem certeza se elas são verdadeiras ou falsas. Você vai colocando as condições de verdadeiro ou falso nelas. Daí você coloca uma coluna composta de e preenche elas com os estados que você descobrir, né? Verdadeiro, falso, treco. Essa aqui é uma preposição de B. E agora tem aqui, legalzinho, as preposições, as tabelas verdades do E, do OU, que é a disjunção, o condicional sim então, e o... Será que aqui tem somente C? E tem somente C, C e somente C também. Legalzinho. Já comentando antes de chegar aqui e mostrar, que eu estou cortando os trequinhos. As condicionais, as exceções do E, é só o verdadeiro, verdadeiro, né? É o verdadeiro. A exceção do ou é o falso, porque o verdadeiro torna o ou torna tudo verdadeiro. E a exceção do se, somente se, é falso também. E a exceção do se, somente se, na verdade esse aqui é o mais zoado, porque ele tem dois falsos e dois verdadeiros na tabela verdadezinha dele. Suado. Se ferrou. Se apareceu somente C, se ferrou. Mentira, porque olha aqui, ó. O C somente C. E se for falso, falso é verdadeiro. E se for verdadeiro, verdadeiro é falso. É verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Né? E quando é diferente, ele é falso. As condições de falso e verdadeiro de preposições. Das preposições comuns, né? Legal. Eu achei que ia ser difícil ser somente C, mas não é não. Vamos lá. Lendo a coisinha. Cortando com a tesoura. Vai. A segunda linha mostra a situação em que o Evandro não é estudioso, portanto não pode ser aprovado no concurso. Como essa linha aprova Evandro a proposição que é verdadeira. Ela só pode ser uma informação falsa. Na terceira linha, Evandro é estudioso, portanto deve se passar no concurso. Como isso não ocorre, a preposição que é falsa e ela é uma informação falsa, né? Daí, verificando, daí o carinha tá aqui verificando as linhas, se as coisas são verdadeiras ou falsas. O tópico a seguir apresenta a tabela verdade para todos os conectivos, né? Operações lógicas sobre as preposições e sua tabela verdade. Uma série de operações realizadas quando se analisam as preposições e seus conectivos, respectivos conectivos. O de conjunção, que é o E, eu já tenho, mas tá aqui bonitinho de novo. A conjunção E de duas proposições P e Q, indicada por P igual e Q, lê-se P e Q, por definição, proposição que é verdadeira, só quando forem verdadeiras as duas proposições componentes. A tabela verdade para a conjunção de duas preposições é dada a seguir, né? Aquela que eu já tinha mostrado. Deixa eu tirar as pontinhas dos papeizinhos. Perfeitinho. Vamos mostrar de novo, né? P igual a Q, verdadeiro, verdadeiro, dá um P e Q. Agora, a próxima conjunção é o OU, de junção. Ela é uma tabela verdade de junção, né? Como é que eu nunca percebi essas coisas simples aqui das tabelas verdades? É porque eu nunca estudei direito as tabelas verdades, né? A disjunção é a adição de duas proposições, P e Q, indicado por OU, que é o chapeuzinho assim. Ela é a disjunção de duas preposições I, P, representa por daí verdadeiro sempre pelo menos uma preposição, componentes o for. A tabela verdade para a disjunção de duas preposições é dada a seguir. Daí se tornasse uma frase com aquelas composto simples, vira Evandro estudioso ou ele passará no concurso público. Daí deixa eu marcar o ou aqui e marcar o Fzinho de falso. Saca só. As condições, verdadeiro ou falso. Daí aqui, ó, ou. Se for qualquer uma for verdadeira, vira verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Dois verdadeiros, verdadeiros. E a exceção é o falso. O que você tem que lembrar é o falso, né?
porque se for uma proposição ou, se você achar qualquer coisa verdadeira, vai virar verdadeiro, né? A única exceção é o falso. Falso, falso. Tem que ser falso, 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 falso. Legal. Próxima, se então. Corta as pontinhas do papelzinho. Condicional. A proposição condicional indicada por P, se então, que é a setinha, se lê se P, então que. E é, por definição, a preposição que é falsa quando é verdadeira e falsa. E falsa. E falsa. Espera, falta. Que é falsa quando P é verdadeiro e Q é falsa, mas ela é verdadeira nos demais casos. A tabela é verdade para a preposição condicional dada a seguir. Eu vou marcar toda a linhazinha. Se você não entendeu o que eu li, é simples. Num caso de P, num caso de se então, que é esse tracinho aqui, para virar falso, a primeira tem que ser verdadeira, porque ela é tipo com se então, essa aqui vira uma condição dessa aqui. Então, se essa aqui fosse falsa, então essa aqui tá falsa também, não faz sentido, né? Esse é o obrigado, né, da lógica do se então, né? Se essa aqui é verdadeira, essa aqui é obrigada a ser verdadeira. E se ela for falsa, obviamente é falso. Verdadeiro, essa aqui tem que ser verdadeira, essa aqui tem que ser falsa para ser falso. Essa é a exceção, o resto é tudo verdadeiro. Legal. Agora chega na última preposição, que tem uma tabela verdade, que é o bicondicional. A preposição bicondicional é indicada por P, setinha para os lados, que se lê P se somente CQ, é definida a preposição que é verdadeira somente quando P e Q têm o mesmo valor. Lógico, a tabela verdade para a preposição condicional. A tabela verdade para a preposição bicondicional é dada a seguir. P, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu marcar bonitinho aqui. As exceções. F. Daí, tornando uma frase, seria Evandro é estudioso se somente se ele passar no concurso. Ou seja, P é condição necessária suficiente para quê? Daí aqui, bonitinho. Bicondicional é setinha dupla. Setinha para os dois lados. Daí aqui as exceções. Quer dizer, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. As proposições. Daí aqui, como você dá para perceber, as condições de somente C e somente C tem que ser, as duas tem que ser da mesma cara, tem a mesma cara, né? Daí elas se tornam verdadeiras. Se elas forem diferentes, elas viram falsas. Diferentes e falsas. Porque bonitinho. Daí aqui então fica a sensação que o cara coloca umas preposições, colocando um e eu tenho que verificar se é verdadeiro ou falso, né? Daí eu teria que o extra aqui não está falando se é falso, né? Então, mas só que são as coisas básicas, né? 2 mais 2 é igual a 5. Isso é falso, né? Então, falso e 3 mais 4 é igual a 10. Falso também. 2 falsos. Daí o problema, né? O E só tem um verdadeiro, que é os dois tem que ser verdadeiros. Então, a condição desse aqui é falso. Continuando, só mais uma. O dobro de 3 é 6. O dobro de 3 é 6, verdadeiro. Daí o ou. Na verdade, vou fazer uma de cada carinha, né? C, somente C e C então. Daí ou. Se lembra que o ou ele só tem tudo é verdadeiro. Mas quando todos os trecos dele é verdadeiro, só tem uma falsa. Quando que é falsa é quando os dois são falsos, né? Pelo que eu me lembro. Daí, ou o triplo de A é 10. O triplo de A é 10, falso. Mas, mesmo assim, já que tem uma verdadeira aqui, o ou vira verdadeiro. Mesmo que esse triplo de 4 é 10, seja totalmente errado. Daí o próximo é numa de sim então.
2 mais 2 é 4, verdadeiro. Então 3 mais 3 é igual a 9. Uma verdadeira falsa. Você lembra que o se então, para ser... Como é que era para ser falsa? Qual era a condição, né? A exceção do e é verdadeiro, o se então e o ou também, a exceção era falsa. Para ser somente se, isso, lembrei. No se então, tem a condição de exceção é dupla, né? A primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa. A primeira verdadeira, a segunda falsa. Ao contrário, não funciona. Ao contrário, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, torna o treco ainda com condição de verdadeiro. Então, essa aqui, já que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ela torna com o treco falso. E tá certo, acertamos. E a próxima, vamos ver se tem aqui uma questão de somente C. Tem sim. 6 mais 6 igual a 8. Falso. E somente se a Lua é cilíndrica. Falso também. Daí, já que tem a condição aqui de dois falsos, vira verdadeiro. Mó estranho, né? Essa aqui, essa bicondicional virou verdadeira. Só porque os dois são falsos. Daí, essa aqui era a confusão, né? Tipo, o cara vai lá e lê. E isso aqui tá totalmente errado. Como é que pode ser uma resposta falsa, né? Mas isso não importa. Eu não achei que tinha mais alguma coisa, mas tem um exercício de negação. Tem um exercício de negação aqui. Legal. A coisa das negações é que são tabelinhas de se negar E, tem que virar ou. Se negar ou, tem que virar E. Se nega se somente C, eu acho que tem que negar E e ou. Não lembro o que era o ou. Vamos ver. Negações. A negação é uma preposição indicada P indicando por P, lê-se não P. E, por definição, a preposição que é verdadeira ou falsa, conforme P é falsa ou verdadeira, de maneira que se P é verdadeiro, então P, negação de P é falso. E vice-versa. Se nega um P que é falso, vira verdadeiro. Entendeu? Os possíveis valores lógicos da negação são dados na tabela a seguir. Daí aqui, P, se o P é falso e nega ele, vira verdadeiro. Se o P é verdadeiro e nega ele, vira falso, né? É só virar ao contrário. Evandro é estudioso, negação, Evandro não é estudioso. Exemplo, representar sentenças abaixo usando símbolos adequados. Pedro não foi à festa, não é fato. Símbolos, símbolos, símbolos. Não, 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 não. Tá. Exercício de fixação. Passa para as proporções para negativas simbolícias. João é bonito, daí vira João não é bonito, onde João é bonito. Suado, suado, suado. E acabou. Obrigado pelos conhecimentos básicos de RLM.